Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à 14ª aula do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E depois de ver todas as estruturas de controle, as condições e as repetições, nós vamos partir para o próximo assunto, que são as variáveis compostas. E se você é um gafanhoto esperto, você já fez o nosso curso de algoritmo, como a gente já recomendou várias vezes aqui, você sabe que as variáveis compostas podem ser vetores ou matrizes. No caso do Java, todos eles são considerados como variáveis compostas. E nós vamos tratar aqui nesse curso, para iniciantes, apenas das variáveis compostas unidimensionais, ou vetores. E vamos, como sempre, dar uma pequena recordada no curso de algoritmo, mas isso não exclui a necessidade de você já ter estudado com a gente e já ter feito essa estrutura antes. Se você se recorda muito bem, no curso de algoritmo do curso em vídeo, que está disponível no site totalmente gratuito, e você deve fazer anteriormente, um vetor ele é declarado dentro da área var. Então eu declarei aí, n é um vetor de 0 a 3 de inteiro. Isso vai me resultar numa estrutura igual essa daí, uma variável composta com 4 casas. E é por isso que ela se chama variável composta. Uma variável simples só tem apenas um espaço, né? Você coloca lá, variável x é um valor inteiro. Você bota 3, ele recebe 3. Você bota 5, ele apaga o 3 e coloca o 5. No caso das variáveis compostas que você está vendo aí na sua tela, existe a possibilidade de colocar nessa minha estrutura aqui, por exemplo, 4 valores. Vamos ver como isso funcionava no algoritmo. Então, essa linha de declaração aqui vai criar essa estrutura. Para colocar valores dentro de cada uma dessas casas, eu vou utilizar algumas instruções bem simples. Vou colocar o início e vamos colocar lá, por exemplo, n na posição 0 recebe 3. Então, n é o nome da minha variável. Você percebe aqui, ó, n é o nome da minha variável. 0 é a posição que eu quero colocar. Então, eu vou colocar entre colchetes, eu vou colocar o índice. O nome disso é índice. Então, eu vou colocar 3 no índice 0 da variável n. Eu vou colocar 3 aqui dentro. Dessa maneira. Posso fazer a mesma coisa para outros valores. Por exemplo, n1 recebe 5, botei 5 lá. n2 recebe 8, botei 8 lá. E n3 recebe 2, coloquei 2 lá. Deu para relembrar, né? Deu para dar aquela revisada rápida. Mas aí fica a pergunta. Mas, Guanabara, como é que eu faço isso no Java? E é bem simples. Basicamente, para você fazer esse comando de declaração aqui no Java, você vai utilizar a seguinte linha. Int, que é o tipo da variável composta, variável composta é homogênea, né? Eu falei aqui, ó, todo esse meu vetor aqui é inteiro. Então, eu vou colocar aqui int, n, abro e fecho colchetes. É importante dizer que esse colchete pode estar aqui ou pode estar exatamente aqui, onde está a minha luz vermelha. Tanto faz qualquer uma das declarações. E vou colocar igual a new int, com 4 posições. E aí você vai falar, mas Guanabara, você ensinou antes que quando você usa a palavra new, você está criando um novo objeto. Isso é um objeto? Sim, uma coleção no Java, ele é um objeto. E a gente vai ver que ele possui métodos e atributos. Então, essa estrutura aqui, eu não preciso dizer, na verdade, eu não posso dizer que vai começar com 0 e vai terminar em 3. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Aqui eu tenho 4 posições. A posição 0, 1, 2, 3, que totaliza 4 posições. Então, eu vou dizer apenas no Java que eu quero 4 posições e ele já vai fazer 0, 1, 2, 3 para mim. E no Java, a primeira posição de um vetor é como no PHP. A primeira posição é sempre 0. Aprende isso. E aí você deve estar perguntando, mas como é que eu coloco valores dentro do meu vetor? Criar é fácil. E como é que eu boto valor? É difícil? Não, é mais fácil até do que dentro do algoritmo. A primeira maneira de se fazer é a seguinte, eu vou colocar n0 recebe 3. Perceba aqui, ó, que é quase igual. n0 recebe 3, n0 recebe 3. A única diferença ficou no símbolo de atribuição, que no caso do Java é o igual, e no caso do algoritmo é a setinha, o recebe. Você imaginava que ia ser tão fácil assim? Sim, cara. Vetor no Java é bem simples, e você pode fazer exatamente como a gente fez do lado esquerdo aqui, fazer do lado direito para todos os valores. Então, da mesma maneira que eu fiz n0 recebe 3, eu posso fazer n1 recebe 5, n2 recebe 8 e n3 recebe 2. A estrutura gerada por essas linhas de declaração vão fazer exatamente esse vetor que está aqui do lado esquerdo. E aí, com certeza, agora você já pensou, ó, é bem fácil.
É mais fácil do que você imagina. Se você já sabe os 4 valores que vão ficar dentro do vetor, a coisa simplifica bastante. Uma outra forma de declarar é utilizar essa segunda sintaxe aqui. Eu já sei que o meu vetor vai ter 4 posições e eu já sei que os valores vão ser 3, 5, 8 e 2. Então, eu já posso declarar dessa maneira. Int n, abre e fecha colchetes, para dizer que ele é um vetor, igual, abre bloco, fecha bloco, e dentro do bloco eu coloco todos os valores. Cara, olha só, presta atenção. Eu já ouço muita gente falando assim, Java é muito mais difícil, o algoritmo é mais simples. Olha só, percebe aqui as linhas que eu preciso dentro de um algoritmo para criar um vetor de 4 posições e colocar os valores. No algoritmo não existe outra possibilidade, é só essa. Isso utilizando a sintaxe do Visual, que é a ferramenta que a gente adota. Isso aqui é a mesma coisa. Então, o que eu uso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no algoritmo, eu uso uma linha no Java e tá tudo resolvido. E você ainda vai tentar me convencer que Java é mais difícil? Cara, existem coisas mais complicadas, concordo com você, mas tem muita coisa que é mais simples e muita gente nem dá a oportunidade do Java de mostrar que ele é mais simples. Então, meu querido, mostre isso pros seus amigos, fala, cara, olha só, assiste esse início dessa aula aqui e vê se realmente Java é tão difícil assim. Faz esse favor para os seus amigos. E como sempre a gente faz, vamos abrir o nosso NetBeans e começar a botar a mão na massa e ver como é que funciona o negócio. Vamos então abrir aqui o NetBeans. Acho que eu já deixei aberto, sim. Vamos criar um novo projeto. Então, vou clicar aqui no novo projeto. Esse projeto a gente vai fazer sem swing. Então, a gente vai utilizar a classe principal também. Então, aplicação Java, clique em próximo. Vamos colocar lá. O nome do meu projeto vai ser vetor 01. Vou deixar marcado criar classe principal, finalizar. Ele em poucos segundos vai criar aqui minha classe principal, o método main, e nós vamos começar a trabalhar aqui. Vamos fazer a declaração de um vetor exatamente como estava antes. Vou criar um vetor inteiro, ele vai se chamar n, então eu posso abrir e fechar colchetes aqui, ou então abrir e fechar colchetes aqui. Claro, você não vai usar os dois, né? Ou é um ou é outro, então você pode fazer assim, ou pode fazer assim. Eu prefiro deixar n como um vetor, então coloco aqui. Eu posso fazer new int 4 e depois fazer as atribuições um por um, mas eu vou colocar aqui, ó, abre e fecha bloco, e vou colocar os valores. 3, 2, 8, 7, 5, 4. Não são nem os mesmos valores, né? Eu chutei valores aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Primeiro elemento, elemento 0. O último elemento, elemento 5. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu executar o meu programa, ele deu lá, ó, construído com sucesso, sem problema nenhum. Vamos perceber aqui, ó, se eu tirar isso daqui, colocar o colchete aqui na frente, você vai executar e o resultado é exatamente o mesmo. Então, tanto faz, por questão particular, eu gosto mais desse aqui. Mas você pode utilizar o colchete em qualquer uma das duas posições que eu acabei de apresentar para você. Beleza? Criamos o vetor, agora vamos mostrar ele na tela. Vamos arrumar um jeito de mostrar esse vetor na tela. E existem várias maneiras. Vamos ver a primeira, que é a mais simples para quem está dando os primeiros passos. Na verdade, ela não é mais simples por ser mais fácil. Ela é mais simples porque a gente acabou de ter uma aula da estrutura for. Então, vamos colocar aqui, ó, um for. Vou colocar um bloco aqui. E nesse for, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o primeiro elemento é o 0. Eu sei que o último elemento é o 5. Então, vamos fazer um for, onde eu crio um contador que comece com 0 e termine em 5, certo? Então, enquanto c menor ou igual a 5, c++. E se eu fizer um system out aqui, em vez de println, print, e mandar mostrar o c, simples assim. Pronto, já está feito. Vamos ver como é que funciona. Então, ó, eu vou escrever o valor de c em cada um deles. Perceba aqui que ele vai me mostrar os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que são os valores dos índices. Mas eu não quero os índices, eu quero os valores. O meu vetor se chama n, então eu vou mostrar n na posição c. Então, a posição é dada entre colchetes, a gente viu anteriormente. Então, eu vou colocar n na posição c e ele vai me mostrar exatamente os valores que eu coloquei. 328, 754. 328, 754. Se você quiser, você pode botar um espacinho depois deles, ó. Bota um mais aqui e cria um espaço. Lembrando que esse mais não é adição, esse mais é concatenação.
Dando play, agora eu tenho meu vetor, ó. 3, 2, 8, 7, 5, 4. Você ainda pode dar uma aprimorada aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. Na posição C, temos o valor N na posição C. Tirar esse espaço no final. E vou voltar aqui, em vez do print, vou colocar o print ln, para ele pular a linha. Então, eu botei lá, ó, na posição C, temos o valor tal. Então, vamos executar aqui, ó. Eu tenho lá, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui no meu terminal. Na posição 0, temos o valor 3. Na posição 1, temos o valor 2. Na posição 2, temos o 8. No 3, eu tenho 7. No 4, eu tenho 5. E no 5, eu tenho 4. Simples, né? Eu já sei o tamanho do vetor. Eu sei que ele começa em 0 e termina em 5. Então, eu simplificando isso, eu utilizo uma estrutura de repetição. Você pode utilizar qualquer estrutura de repetição. Quer usar o enquanto? Quer usar o repita? Quer usar o for? Sem problema nenhum, você que decide, você é que manda. Eu gosto mais de usar o for. E eu ainda vou dar uma dica extra aqui. Lembra que eu falei que quando você utiliza a palavra new, você cria um objeto? Quando você utiliza o bloco assim, você também cria um objeto, tá? Não tem problema nenhum. O seu vetor é um objeto. E como você sabe, todo objeto tem características e métodos. Ele tem possibilidades, que são coisas que ele tem, e tem coisas que ele faz. Esse é o iniciozinho da orientação a objeto, que a gente vai ver somente no curso intermediário de Java. Mas considerando aqui que N é um objeto, então ele tem características, ele tem propriedades, ele tem atributos e ele tem funções, ele tem métodos. Vamos ver a primeira característica que ele tem. Todo vetor, ele tem um tamanho, certo? Então, no nosso caso aqui, o tamanho do meu vetor é 5. Vamos ver aqui uma propriedade simples desse objeto que a gente acabou de criar. Então, como eu falei, eu tenho o objeto N aqui, ó. Vou colocar aqui um system out. Vou colocar aqui, ó, total de casas de N. N é o meu vetor, total de casas de N. É só eu colocar N, como ele é um objeto, basta eu colocar ponto, no caso do Java, e aí eu vou ver todos os métodos, que são esses que têm parênteses, e todos os atributos, todos não, na verdade o único atributo que ele tem, que é o atributo length. Length significa comprimento. Então eu vou colocar aqui, ó, n.length. Então, length é um atributo, é uma característica que o vetor tem, que é o tamanho dele. No meu caso aqui, o meu vetor tem 6 números. Então, ele tem que me mostrar que o total de casas de N é 6. Vamos executar novamente. Vamos ver lá em cima na execução, ó lá. O total de casas de N é 6. Então, eu sei que o meu vetor tem 6 casas, tem 6 índices, tem 6 posições e guardou 6 números. Ficou tranquilo? E isso serve para qualquer uma das declarações, tanto essa com chave, quanto a outra utilizando o new. E já que a gente está vendo isso, eu posso utilizar esse length de uma maneira mais inteligente. Então, em vez de mostrar o length na tela, eu vou fazer uso desse length da seguinte maneira. No lugar de fazer com que o C comece com 0 e termine com 5, eu vou fazer de forma genérica que ele, em vez de ir até 5, ele vai até n.length menos 1. Já que são 6 casas, eu tenho que ir de 0 a 5, certo? Então, um vetor em PHP que tem 6 posições, ele não vai de 0 a 6. De 0 a 6 são 7 números. Então, ele vai de 0 a 5. Então, ele vai de 0 até length menos 1. Com esse for aqui, você cria uma estrutura de repetição genérica. Isso é, ela funciona para qualquer vetor de qualquer tamanho. Vamos voltar para o nosso slide e ver um exemplo caprichado. Vamos ver um exemplo aqui de uso de vetores. Vamos ver uma linha de declaração bem grandezinha, mas é fácil de entender. Imagina o seguinte, eu crio um vetor mês, e esse vetor mês eu sei porque eu botei mês é string, isso é, mês vai ser uma instância da classe string, e eu vou colocar já a declaração de todos os meses. Então, eu abro o bloco, boto janeiro, fevereiro, março, abril, todos entre aspas, separados por vírgula. Até dezembro, fecho o bloco e ponto e vírgula. Com isso, eu crio um vetor com 12 posições, já que são 12 meses no ano. O que eu vou criar na memória é exatamente essa estrutura. O meu vetor mês tem 12 posições que vão de 0 a 11, com todos os meses dentro dele. Vou criar outro vetor aqui, ó, que é o vetor tot. Esse vetor tot vai ter 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31. Então, ele vai criar esse vetor aqui com também 12 posições, mostrando cada mês quantos dias tem.
Você percebe aqui que julho e agosto tem 31 dias seguidos. E que fevereiro aqui, no nosso caso, botei 28, mas tem vezes que ele faz 29. Mas vamos considerar aqui sempre 28. E aí você pode, caraca, Guanabara, eu nunca sei quantos meses, quantos dias tem um mês. Cara, tem um macete antigo, minha avó que me ensinou, que é o seguinte, ó. Fecha suas mãos e junta elas. Junta assim, ó. Faz assim. E agora você conta. Olha só, imagina que as suas duas mãos estão de lado. Eu vou ter que tirar uma mão daqui. Então, sempre que tiver num ossinho, você começa com 31, né? Que fevereiro vai ter 28, é o único que bota. Então, sempre que tiver em cima, 31. Sempre que tiver embaixo, 30. O único caso é o de fevereiro. Então, olha só. 31, fevereiro, 28. 31, 30. 31, 30. 31, a outra mão começa com ossinho. Então, 31, 31, 30. 31, 30, 31, 30, 31. Então, eu tenho 12 entre ossinhos e buraquinhos da minha mão, eu tenho os 12 meses. Então, é uma maneira simples de lembrar. Provavelmente você já sabe disso. Então, sempre que tiver no ossinho, 31. Sempre que tiver na valinha, 30 ou 29, no caso do fevereiro. Faz aí na sua casa, vê se não dá certo. Depois de criar essas duas estruturas, eu faço o seguinte, ó. Com um for só, eu vou fazer um for indo de 0 até que o i seja menor do que mês length. Percebe aqui que eu não precisei colocar o -1? Eu simplesmente coloquei o menor. É uma outra maneira de se fazer. Você pode fazer menor ou igual a mês.length -1, ou então, de maneira mais elegante, você faz com que o i, o meu contador, seja menor do que o length. Isso é, quando ele chegar igual ao valor do length, ele vai parar. Tanto faz uma ou outra. Então, criei o bloco aqui do for, né? Abrindo aqui e fechando aqui. E aqui dentro eu vou colocar um comando, que é o systemout. Eu vou botar o mês tal tem tantos dias. Então, esse programa ele vai me mostrar quantos dias tem cada mês dentro do ano. Vamos fazer isso funcionar? Abre o seu NetBeans, pequeno gafanhoto. Então, eu vou fechar aqui, só por questão de organização. Vamos fazer o programa Vetor02 aqui. Então, eu vou criar um novo projeto, uma aplicação. Vou criar a classe principal, vou chamar de Vetor02, finalizar, e no meu código principal, vamos criar o vetor. Vou acelerar aqui para você não ficar vendo eu digitando isso tudo. Então, eu criei a primeira declaração. Você pode quebrar a linha sem problema nenhum, né? Contanto que o ponto e vírgula esteja certo. E você também não pode quebrar a linha aqui no meio da string, que aí vai dar problema, certo? O próprio NetBeans tenta resolver isso aí para você. Vou criar o segundo vetor, que é o total de dias. Também vamos colocar lá. Janeiro tem 31, fevereiro 28. Agora com o macete ficou fácil, né? 31, 30... 31, 30. Então, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31. Vamos ver aqui se ele fez 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita porra, fiz 2 demais. Então tá lá, os 12 meses. Agora nós vamos fazer o for. Esse for vai ser meu contador, vai começar em 0 e vai até que C seja menor do que qualquer um deles, por exemplo, o mês.length, os dois têm o mesmo tamanho. E a cada laço, ele vai colocar aqui C++. Perceba, né? Lembra da aula passada, eu separo ponto e vírgula que não indica fim de linha, mas o ponto e vírgula indica um for tradicional. E eu digo for tradicional porque existe outro for que a gente vai ver nessa aula ainda. Aguarda aí. Então, vou colocar aqui para escrever na tela o mês de... Vou colocar o mês na posição C. Palavra tem, concatenado, dá uma quebra de linha aqui, o TOT na posição C, dias ao todo. Vamos executar. E ele vai fazer uma lista. Deixa eu dar uma aumentada aqui para você poder enxergar. Aqui, ó.
o mês de janeiro tem 31 dias ao todo, o mês de fevereiro tem 28, março tem 31, abril tem 30, maio, junho, até dezembro, que tem 31 dias. E aí, gostou? E eu vou sugerir uma alteração, você vai ter que fazer. Você vai ter que verificar se o ano atual é bissexto ou não, para colocar o mês de fevereiro com 29 dias. Faz o teste aí, vê se você consegue, pequeno gafanhoto. Mas vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de vetores, voltando para os slides. Lembra que eu falei que o for tradicional é o que a gente está utilizando agora e que existe um outro for? Vamos ver um pouquinho sobre ele. Você vai ver que esse tipo de for vai simplificar muito, que a gente chama de for each, ou para cada. Vou considerar o seguinte vetor. O vetor do exemplo anterior é o num com 3, 5, 1, 8, 4. Ele vai criar exatamente essa estrutura. Isso a gente já viu anteriormente. Então, uma das maneiras de exibir esse vetor é utilizando aquele for que a gente fez anterior, começando o contador com 0 e indo até 4 aqui, né? Já que são 5 posições. Mas eu vou mostrar um outro jeito de você fazer isso. É utilizando um for desse tamaninho. Por que diminuiu tanto? Porque esse é um for each e ele funciona exclusivamente para coleções, para vetores. Funciona da seguinte maneira. Nós vamos fazer o seguinte, é um for, então é uma repetição, ele vai fazer para cada um deles, para cada um, for each one. Então, eu vou colocar aqui uma variável inteira que vai receber o valor dentro de cada passagem. E 2 pontos em vez de ponto e vírgula, então você vai identificar um for each, no caso do Java, pela diferença aqui dentro do for. Ele não vai ter um ponto e vírgula, ele vai ter 2 pontos, e não vai ter 3 elementos, vai ter apenas 2. Então, tem uma variável que é do mesmo tipo do vetor. Então aqui, se o meu vetor é inteiro, aqui essa minha variável tem que ser inteira. Se o meu vetor for string, essa minha variável tem que ser string. E depois eu vou colocar o nome do meu vetor, que é num aqui, ó. A partir de agora, a cada laço eu vou ter uma variável valor que vai ser o valor. Então, na primeira vez, o valor aqui vai ser 3. Aí ele vai fazer o looping aqui, e quando ele fizer o looping, ele vai fazer com que valor passe a valer 5. Então ele volta para lá, depois vai valer 1. Volta para lá, vai valer 8, depois, no último laço, vai valer 4. Então, a variável valor vai ser alimentada com um dos elementos de num, começando do primeiro elemento e indo até o último. E aí, meu querido, fica fácil demais. Vamos colocar isso na prática. Claro que dentro do laço você vai colocar lá o system out valor. Vamos abrir o NetBeans e ver como isso tudo funciona. Então, estou aqui no meu NetBeans, vou criar o meu arquivo, meu projeto vetor03, vetor03, deixar a classe principal marcada, finalizar. Vamos criar um vetor aqui, um vetor x qualquer, um vetor v, que vai ser real. Então, vou botar aqui float, só para variar, né? O vetor x, o vetor v. Abre e fecha colchetes. E aqui dentro, vou colocar vários valores reais, como, por exemplo, 3,5, 2,75, 9, menos 4,5, dando erro aqui de double. Vou colocar double aqui. Erro de conversão. Então, vou criar aqui o meu vetor double e vou colocar o valor. Vou fazer um for. Vou criar aquela minha variável valor, né? Então, já que o meu vetor é double, eu vou ter que colocar double valor. Pode ser qualquer nome, né? Eu vou utilizar valor aqui e o nome do meu vetor, que é v. Então, para cada elemento de v, coloque dentro de valor. Aqui eu vou colocar um system out. Vou botar em vez de println um print. Em vez de colocar vetor v na posição, não é vetor v, já vai direto no valor. Então, vou botar aqui valor e dar espaço. Eu nem preciso mais trabalhar com vetor. Ele joga isso dentro da minha variável double. Vamos executar. E ele mostrou lá, ó, 3,5, 2,75, 9 menos 4,5, que são exatamente os valores que eu coloquei aqui dentro. Simples demais, né? Então você acabou de aprender na aula de vetor mais uma estrutura de repetição que existe dentro do Java, que é o for each, que é o para cada elemento. É um para específico para vetores. E você acha que para por aí? Não! Dá para você colocar vetor em ordem. Lembra como é que era em algoritmo para botar vetor em ordem? A gente fez isso no curso de algoritmo. Era um for dentro do outro, ficar trocando valores. Então, assim, não era nada muito difícil, não. Mas você tinha um trabalho de programar. E você sabe como coloca um vetor em ordem em Java? Se segura na cadeira para você não cair. Considerar aqui o mesmo vetor, a mesma estrutura que a gente fez anterior. Então, eu tenho aqui um vetor com 3, 5, 1, 8, 4, crio o vetor num aqui em cima, e eu tenho o meu for each aqui para escrever os valores do meu vetor. Então, é exatamente o que eu fiz antes. Se eu fizer dessa maneira, esse for aqui vai me mostrar 3, 5, 1, 8 e 4, sem problema nenhum. Vou colocar uma linha aqui dentro, utilizando uma classe específica, e que você vai ficar muito surpreso.
Como eu disse, o Java é orientado a objeto e ele tem classes, ele tem muitas classes prontas. Uma dessas classes é a classe Arrays. Para colocar um vetor em ordem, basta eu colocar arrays.sort num. Num sendo o nome do meu vetor. Só isso, se eu colocar essa linha, o seu vetor vai estar em ordem. Vamos ver aqui então, ó. Quando eu executo esse programa, ó, executando esse programa, ele vai mostrar 3,5, 2,75, 9 e 4,5. Só que esses números não estão em ordem. Mas se eu vier aqui antes do for e colocar arrays, e arrays, olha, já deu erro. Mas quando eu apertar ponto, eu não apertei ainda. Fica de olho aqui em cima, ó. Tá? Nosso editor deixou tudo visível aqui. Fica de olho embaixo aqui do package. Vou botar ponto sort. Quando eu apertar Enter, ele já colocou a importação aqui de java.util.arrays. Então, arrays é uma classe que está dentro da biblioteca java.util. Vou colocar aqui sort. Escolhi um péssimo sort. Vou colocar o nome do meu vetor. V. Você percebe aqui que o sort tem outros parâmetros. No curso básico, a gente só vai ver isso. A gente vai colocar o vetor em ordem. Sem esse sort, ele está mostrando 3,5, 2,75, 9, menos 4,5. Na hora que eu executar agora, ele já botou ó, menos 4,5, 2,75, 3,5 e 9. Eu coloquei o vetor em ordem usando apenas uma linha. Cara, você não vai me convencer de que Java é difícil. E tem mais operações. Vamos fazer uma busca agora dentro do vetor. E se colocar o vetor em ordem é fácil, fazer uma busca é simples também. Vamos usar a mesma estrutura. Então, eu tenho o mesmo vetor que eu tinha antes, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou utilizar a mesma classe para criar a seguinte linha. Vou criar uma variável inteira, chamada post, de posição, posso dar o nome que eu quiser, igual arrays.binarySearch. E se você estudou um pouquinho de algoritmo, você sabe que existem vários tipos de busca. A busca sequencial, a busca binária, de acesso aleatório. Então, você tem várias formas de busca. Essa classe Arrays, ela tem a forma de busca binária, que é aquela que divide o vetor na metade, procura antes, procura depois, dá uma estudada depois. Para o curso básico, eu não vou me aprofundar nisso, mas procura um pouco mais sobre busca binária e você vai saber que ela é bem melhor do que uma busca sequencial. Depois, eu posso mandar mostrar esse pós e ele vai me dizer em que posição ele encontrou o valor. Vamos fazer um teste aqui. No meu NetBeans, vou criar mais um projeto para deixar tudo separadinho, bonitinho. Vetor 04. E nesse projeto, vamos criar um vetor aqui, inteiro. Meu vetor vet vai ter os seguintes elementos: 3, 7, 6, 1, 9, 4, 2. E vou fazer o seguinte, vou criar uma variável p de posição e eu vou fazer com que p receba arrays.binarySearch. Vou colocar o meu vetor, que é o meu vetor vet, e o valor que eu estou procurando dentro, que é minha key, que é minha chave. Vamos procurar o valor 1. Ponto e vírgula. E vamos escrever na tela: encontrei o valor na posição P. Vamos executar. Ele encontrou o valor 1 na posição 3. Vamos fazer o seguinte: mostrar o vetor na tela. For. Vamos ao for each, né? Int valor e o vetor. Mandar escrever o valor. Depois mandar pular de linha e escrever isso. Pause seu vídeo, digite exatamente o que está aqui. Vamos executar. Você vai ver que na linha de cima ele me mostrou o vetor. Deixa eu dar um espacinho aqui, ficar mais fácil de visualizar. Então, 3761942 foi meu vetor, 3761942. E ele achou o valor que eu estou procurando, que é a minha chave, que é o valor 1, na posição 3. O índice 0 é 3, o índice 1 é 7, o índice 2 é 6 e o índice 3 é 1. Então, ele encontrou o valor 1 na posição 3, que é exatamente essa que está sendo marcada. E aí você pode estar perguntando, mas olha só, e se eu colocar o valor 7? Não, 7 não, 7 tem. Se eu colocar o valor 8, 8 não existe, ó. 3761942, não tem o valor 8. Vamos executar. Ele botou lá, ó, encontrei o valor na posição -8.
Por que ele me colocou a posição -8? Porque o valor 8 não existe, então ele colocou como negativo. Então, índices, não existem índices negativos. Então, índices, não existem índices negativos no Java. Então, ele vai verificar aqui se ele não encontrar a posição, o valor da chave vai ficar negativo. É assim que vai funcionar o Binary Search. E antes de terminar essa aula de vetor, que tá grande pra caramba, vamos ver mais uma operação que se pode fazer utilizando, já que o meu vetor é um objeto em Java, utilizando mais um método. O Binary Search é um método, o Sort é um método, agora a gente vai utilizar mais um da classe Arrays. Vamos imaginar o seguinte, e se eu não quiser fazer a atribuição assim? Se eu quiser, por exemplo, que todos os elementos desse vetor fiquem com o mesmo valor. Isso é, vai começar meu programa, eu quero que todos os elementos recebam 0, por exemplo, ou recebam 8. Então, eu posso utilizar o preenchimento do vetor automático. Então, eu vou fazer a minha declaração. Imagina o seguinte, declarei um vetor num com 5 posições. Então, ele vai criar esse vetor num de 0 a 4, a gente já viu isso várias vezes. Se eu utilizar esse for, ele vai tentar me mostrar e vai dizer que o vetor está vazio. Isso porque eu não preenchi. Eu posso preencher utilizando aquela sintaxe de chaves aqui, ou eu posso preencher com o mesmo valor utilizando a linha arrays.fill num, que é o nome do meu vetor, vírgula 8. E aqui no 8 é a chave, pode botar qualquer valor. Como eu botei 8 aqui, o que vai acontecer é que todos os elementos do vetor vão ser preenchidos com 8. No caso aqui com 8 não foi nem tão útil, mas, por exemplo, você quer criar um vetor de 10 posições e todas as posições começam com 0. Então, ao invés de você fazer aquela chave voltar 0, 0, 0, 0, 0, 10 vezes nem é tanto, mas se for 200 vezes, olha o trabalho que você vai ter. Você pode utilizar o fill para isso. Vamos fazer esse último exemplo aqui, mais uma vez, utilizando o NetBeans. Então, vamos criar o nosso último projeto aqui dessa aula. Tá caprichada, né? Vetor 08. 05. Tô querendo fazer mais exercício do que eu fiz. Aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, Vamos criar um vetor V com 20 posições. Fazer uma declaração de um vetor, por exemplo, um vetor X com 20 posições com 0, ia ficar assim, 0, 0, 0, 0, 20 vezes, cara. Isso dá um trabalho desgraçado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor com 20 posições e vou usar a classe arrays.fill. Vou preencher o meu vetor V com o valor 0. Simples assim. Nunca se esqueça, se você está utilizando outra IDE, pode ser que ele não coloque o import aqui. Você vai ter que colocar import java.til.arrays para poder carregar. No caso do NetBeans, ele facilita a sua vida. Vamos fazer um for aqui, um for each, né? Para mostrar o vetor. Então, aquele for each de sempre. Então, mandei preencher o vetor com 0. Na hora que eu executar, ele já me mostrou aqui o meu vetor com 20 posições, todas elas com o valor 0 já dentro. Isso tudo feito com uma simples linha que eu coloquei aqui. Belezinha? Tranquilaço, né? Então é isso, cara. Tem muito mais para você aprender com vetor, mas como aqui a gente está num curso para iniciantes, a gente foi até um pouquinho além do que o iniciante tem. Eu espero que você esteja gostando desse curso. A gente está chegando ao finalzinho dele. A gente fez uma reestruturação por conta de alguns problemas técnicos e algumas questões administrativas do curso em vídeo. Então, a gente está indo para a próxima aula, que é a aula 15, que é a última aula, infelizmente, desse curso. Mas não se preocupa, o próximo curso já está sendo gravado. Então, você não vai ficar sem curso no curso em vídeo. Talvez a gente dê um intervalinho aí de umas 2, 3 semanas, um descansinho merecido para a nossa equipe. A gente ainda não decidiu isso muito bem, mas o fato é, depois do curso de Java, já tem outro curso começando logo em seguida, talvez com um intervalinho, mas vem logo. Mas não se preocupe que ainda nessa semana, na quarta-feira, vai ter exercício sobre vetores, na segunda-feira que vem vai ter a última aula que vai falar sobre rotinas, procedimentos, funções e tudo mais, e aí a gente encerra e segue caminho para outros cursos do curso em vídeo que vão ficar gratuitos. Queria agradecer a todos. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, provavelmente você já tem o canal do Curso em Vídeo Pro. Queria agradecer todo mundo que está participando, né? Para quem quer ter uma noção de orientação a objeto, já tem um curso lá do Curso em Vídeo Pro, que é PHP
PHP orientado a objeto, mas todos os conceitos que a gente está vendo também servem para o Java. Então, assim, um pouco da sintaxe muda, mas os conceitos estão lá e isso é bastante importante. Então, se você quiser aprender a orientação a objeto, a galera que tá achando um absurdo eu ter tirado a orientação a objeto de Java, tem lá no curso InVideo Pro. Então, aqui, ó, esse canal aqui, ó, tá vendo essa logomarca aqui? Esse aqui é o curso InVideo Pro. É isso daqui que vai te fazer aprender orientação a objeto. Então, você vai ter, é um canal pago, você tem um valor mensal, mas as aulas estão sendo lançadas lá tal e qual existe no curso InVideo tradicional. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que está assinando, todo mundo que está participando do projeto do curso InVideo Pro. Agradeço bastante. Agradeço também a todo mundo que não pode, mas falou assim, putz, se eu tivesse dinheiro para pagar, eu pagaria. Se eu tivesse condições, eu pagaria. Cara, eu fico muito feliz. Mas não se preocupe, esses cursos vão ser lançados mais tarde no curso gratuito. Mais tarde? Bem mais tarde. Se quiser ver agora e quiser ajudar o projeto, você está mega convidado. Então, como sempre, para finalizar, a gente faz a mesma coisa a todas as aulas de todos os cursos. Clicando aqui, você vai assinar o nosso canal e vai prestigiar cada vez mais. A gente está muito perto, cara. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente está bem perto dos 100 mil. Nós estamos muito perto do primeiro quadrinho do YouTube lá para 100 mil assinantes. Clicando aqui, você vai ver a playlist, né? Clicando aqui na cabeça do Antônio Roberto, você vai ver a playlist com todas as aulas que saíram até agora. Todos os vídeos que saíram no curso InVideo do curso de Java, incluindo aulas e exercícios, estão aqui na playlist. Tem coisa pra caramba. Ao todo vão ser 30 vídeos, cara. 30 vídeos com tudo aquilo que um usuário, tudo aquilo que um pequeno gafanhoto iniciante de Java precisa saber. E aqui no meio, a experiência completa, como sempre, cursoinvideo.com. Aqui você vai ter acesso aos pacotes, todos esses exercícios que a gente fez lá, tá lá. Às vezes demora um pouquinho pra gente colocar, mas é por conta da estrutura do negócio. O YouTube sai sempre bonitinho e os exercícios mais pra tarde. Deixa de preguiça, meu querido. A gente faz aqui na aula, eu digitei, porque você não pode digitar na sua casa. Mas depois vai estar tudo disponível aqui no curso InVideo e no final vai ter um certificado. Tá chegando cada vez mais perto a hora do seu certificado. Isso aí, meu querido. Continue compartilhando, continue aproveitando as aulas do curso InVideo gratuito, continue ajudando a gente no curso InVideo Pro. E é isso, galera. A gente sempre vai ter coisa boa pra vocês. Um forte abraço, estude sempre, pequeno gafanhoto, e até a próxima.